Os ensinamentos aí são muito bons e muito profundos. E logo após, no final do culto, nós vamos ter um sorteio aqui de 2 brindes. Nós temos uma Bíblia para sortear. Quem foi que pegou um númerozinho na porta ali, quando entrou na igreja? Alguém pegou um número? Amém? Então logo depois você vai ser sorteado aqui uma Bíblia para você, para ficar de lembrança. Amém? E também o DVD, né? DVD do irmão Léo Nilson. Graças a Deus, que a gente também vai sortear no finalzinho para Deus abençoar você. Amém? Quantos trouxeram a palavra de Deus, a Bíblia? Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Eu acredito em um avivamento proveniente da palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus é a fonte de todo avivamento, de toda transformação, de toda edificação na igreja de Cristo. A palavra de Deus é a fonte de toda vitória, de toda edificação e de todo avivamento puro e genuíno. Amém, meus amados? Bendito seja o Senhor. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Aleluia. O desejo do meu coração nessa noite é que a afiada espada do Espírito de Deus venha golpear as nossas almas e venha abrir os nossos corações para a revelação divina. O meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo apresente à sua mente a verdade da palavra dele e venha convencer pessoas aqui da validade do Evangelho. Meu desejo nessa noite é que todos os que estão aqui venham ouvir de uma forma especial Deus bradar na sua alma. Amém? Deus está aqui nesse lugar, a presença do Senhor já está aqui nesse lugar. Quantos podem concordar que a presença de Deus está aqui nesse lugar? Amém? Presença de Deus que nos transforma, a presença de Deus que nos consola, a presença de Deus que nos coloca de pé, a presença de Deus que nos levanta, a presença de Deus que nos dá segurança. É essa presença que é a promessa do Pai, está aqui nessa noite, aleluia, ministrando o poder de Deus aos nossos corações. João, capítulo de número 6, quantos encontraram? Dá um sinal de glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto Jesus para experimentar a Felipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestas de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir para o arrebatar, para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Diga assim comigo: Deus, diga: Deus me deu uma palavra ao meu coração, e me deu um coração
para a sua palavra. Levante suas mãos. Querido Espírito Santo de Deus, sabemos que a tua presença está aqui nesse lugar, a tua graça maravilhosa, o teu poder, meu Pai. E mais uma vez eu reconheço que não tenho capacidade alguma de abençoar este povo, se o Senhor não estender as tuas mãos, Senhor, para operar mais uma vez, ó Deus, os teus avivamentos, os teus renovos, as tuas obras, os teus gestos de poder aqui nesse lugar. Mais uma vez eu oro e peço a tua graça maravilhosa, a tua graça poderosa que transforma, que edifica, que libera o favor de Deus sobre o teu povo por meio da tua palavra. Meu Senhor, o jovem que adentrou a este lugar fraco, nessa noite ele venha sair forte, ó Deus. O que entrou a este lugar, meu Deus, está sendo espancado pelos seus pecados. Nessa noite ele venha receber, meu Deus, uma graça renovadora, e ele venha sair para a sua casa avivado, transformado. Venha ouvir a tua voz, ó Deus, aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Libera nessa noite, ó Pai, uma graça especial da parte do Senhor. Só os que assim acreditam, confirmam, levantando as suas mãos para adorar o nome do Rei da Glória. Aleluia! Quantos estão me ouvindo aqui, digam amém. Quantos estão famintos pela palavra de Deus, digam amém. Quantos não estão aqui apenas para ouvir um jovem, mas para serem alimentados pela palavra de Deus, digam glória a Deus. Pois bem, então vamos começar aqui, meus queridos. Eu peço a sua atenção nessa noite. Eu peço que você dobre a sua atenção, amém? Meus amados, nós estamos diante de um texto bíblico que é apresentado nos 4 evangelhos. A multiplicação dos pães e peixes está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu escolhi a passagem de João, porque aqui me chama a atenção a um garoto, justamente um jovem, que é bem apresentado aqui pelo texto. Mas logo aqui, durante a pregação, nós vamos chegar até ele. Mas vamos começar aqui versículo por versículo. Vamos dar uma passeada por esta passagem bíblica. Eu devo explicar aos irmãos que a ênfase do texto quer explicar aqui a divindade de Cristo. O milagre da multiplicação é para demonstrar mais uma vez que Jesus era o Filho de Deus no meio dos homens. O milagre da multiplicação é para mostrar que ele era o Messias, era para mostrar que ele era o ungido e escolhido de Deus, que viria para salvar o seu povo dos pecados. Nisso gira todo o propósito dessa multiplicação, desse milagre. Todo e qualquer milagre que Jesus realizou ou realiza na face dessa terra é para provar a sua divindade, é para mostrar a sua glória aos filhos dos homens, é para mostrar, aleluia, as grandezas de Deus, e é para soar que as pessoas possam olhar para a cruz e ver o sacrifício do Senhor realizado lá por todos os pecadores. Todos os milagres de Cristo têm um propósito: mostrar Cristo e esse crucificado e esta redenção que Ele oferece a todos os homens. Agora olhe para mim para podermos entender algo seguinte. Eu vou utilizar aqui algumas aplicações espirituais que nós podemos encontrar nessa passagem bíblica. Eu vou utilizar aqui algumas aplicações especiais, algumas coisas que eu pude encontrar lendo essa passagem e me chamou muita atenção, porque ela está cheia de muitas riquezas espirituais. Vamos primeiro aqui dizendo o seguinte: Jesus, depois de um certo momento, ele foi, aleluia, estava em Jerusalém e partiu para o outro lado do mar da Galileia. Mas algumas pessoas ouviram que Jesus estava saindo para aquele lugar, e estas pessoas ouviam a fama de Cristo, do Cristo que curava, do Cristo que operava sinais entre as pessoas, do Cristo que operava maravilhosamente milagres no meio das pessoas. Então eles ouviram: ei, Jesus está indo para o outro lado do mar, então vamos atrás dele. Então a Bíblia relata que Jesus então ficou diante daquelas pessoas. As pessoas viram Jesus e foram ao encontro dele. Agora escute, Marcos, no Evangelho de Marcos, está registrado
que depois que aquelas pessoas encontraram Jesus, uma multidão foi atrás dele. Jesus olhou para aquela multidão de tantas pessoas que estavam ali diante dele e se moveu de íntima compaixão por aquelas pessoas, porque a Bíblia diz que elas eram como ovelhas que não tinham pastor, eram pessoas feridas, eram pessoas que estavam sem o ensino verdadeiro do Evangelho e da lei de Deus, eram pessoas que estavam sem uma liderança espiritual, e Jesus se moveu de íntima compaixão por aquelas pessoas. Agora o interessante, sabe o que é? É que Jesus, além de se mover de íntima compaixão por aquelas pessoas, ele subiu a um monte, e aí então se assentou, e quando ele se assentou, uma das primeiras coisas que Cristo começou a fazer foi a ensinar a respeito do reino de Deus. Diga assim comigo: reino de Deus. Escute, Jesus não começou logo multiplicando os pães, Jesus não começou logo realizando os milagres, não. Ele começou primeiro ensinando a respeito do reino de Deus. O que Cristo estava querendo ensinar, meus jovens, para aquelas pessoas? Jesus sempre mostrou e sempre ensinou que o reino de Deus, que as coisas espirituais devem vir em primeiro lugar nas nossas vidas. As coisas de Deus, as coisas do reino, o reino de Deus sempre deve ter prioridade em nossas vidas, deve vir em primeiro lugar. Por isso que ele começou tratando primeiro o espiritual daquelas pessoas, para depois tratar o físico delas. Entenda o seguinte: Jesus nos ensina que as prioridades espirituais devem assumir a primeiro lugar em nossas vidas. Sabe o que isso significa? Deus deve vir em primeiro lugar. Deus deve assumir o primeiro lugar das nossas vidas. Isso significa que ele não pode vir depois do seu namorado. Isso significa que ele não pode vir depois do seu trabalho. Isso significa que Deus não pode vir depois do seu dinheiro. Isso significa que Deus não pode vir depois de qualquer outra coisa. Não, o reino de Deus, as coisas de Deus devem nortear e devem tomar e assumir o primeiro lugar nas nossas vidas. Só os que assim estão me entendendo podem glorificar a Deus nessa noite. Escute, ele começou a ensinar a respeito do reino de Deus, e ele fez uma garantia. Ele disse que se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, ele se compromete em suprir as outras necessidades nossas. Se nós colocarmos o reino de Deus acima de tudo em nossas vidas, ele se compromete em suprir todas as outras áreas da nossa vida. Significa que se você colocar Deus em primeiro lugar, em nenhuma das outras áreas da sua vida você ficará só. Sabe o que eu posso entender aqui? Que o reino de Deus deve ter mais valor para nós do que qualquer outra coisa. Jesus assimilou o reino a uma pérola. Ele disse que o reino de Deus é semelhante a uma pérola, e o homem encontra essa pérola, e então ele vende tudo para poder assumir e ficar com essa pérola. É como se ele dissesse na alma dele: o que eu tenho agora é mais precioso do que aquilo que eu tinha antes. O reino de Deus sempre te custará tudo. Se você não entendeu ainda que seguir Jesus, jovem, vai te custar tudo, o evangelho do reino que te apresentaram não é o evangelho verdadeiro. Se você não entender que seguir a Cristo vai te custar tudo, o evangelho que te apresentaram não é o evangelho verdadeiro. Jesus disse que aquele que quer segui-lo precisa se negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ele disse que aquele que ama mais o seu pai ou a sua mãe acima dele não é digno dele. O reino de Deus nos custa tudo. O compromisso do reino de Deus deve controlar todos os outros compromissos da nossa vida. Sabe por que muitas pessoas seguem com depressão, com doenças da alma? Porque eles deixam Deus em segundo plano.
deixam o reino no segundo plano, e por isso vivem a sua vida gastando atrás de coisas passageiras. Mas quando o homem entende que o valor do reino de Deus é mais precioso na vida dele, ele sabe o que é viver feliz, ele sabe o que é viver em paz, ele sabe o que é verdadeiramente ser feliz, porque ele não depende, a vida cristã não depende daquilo que o homem guarda na terra, a vida cristã depende daquilo que ele guarda no céu, a vida cristã não depende daquilo que o homem deposita aqui na terra, a vida cristã depende daquilo que ele deposita lá no céu, porque o que temos no céu não é passageiro, e nem a traça pode corroer, mas é eterno, está sendo guardado para todos aqueles que servem a Cristo de todo o seu coração. Escute, eu conheço um jovem na Bíblia que ele colocou o reino em primeiro lugar. O seu nome era Josias. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Uma criança, agora imagina aí, uma criança se tornando adolescente, reinando, se tornando jovem, reinando. Vamos fazer uma conjectura. Imagine aí, se naquela época também não tinha outros jovens, se naquela época também não tinha outros jovens que em algum momento pudessem fazer alguns convites a Josias. Por que não? Por que será que em alguns momentos ele não poderia ser assaltado por alguns convites vazios e cheios de ilusão que os jovens que vivem numa normalidade cristã apresentam para nós todos os dias? Você acha que não tinha talvez algum jovem que dizia: ei Josias, desce um pouquinho daí do palácio, para com esse negócio de reinado, vem um pouco curtir a vida com a gente, vem um pouco aqui com a balada, vem aqui curtir um pouquinho. Talvez poderia ter, mas a resposta desse jovem, sabe qual seria? Eu não posso ir ter com vocês, porque o compromisso do reino que eu tenho sobre mim é muito maior do que um simples prazer momentâneo. O compromisso do reino que está sobre mim é maior e mais precioso do que um momento de prazer que um convite mundano possa me apresentar. Ei, o reino de Deus, meu irmão, é mais precioso. A responsabilidade que o reino está sobre a sua vida é muito melhor do que um convite que alguém pode te apresentar para você ir curtir a normalidade que a vida do mundo apresenta. O reino tem que estar em primeiro lugar. Esse jovem fez uma revolução espiritual no tempo dele. Esse jovem, a Bíblia, a palavra teve tanto impacto na vida dele, que quando ele ouviu pela primeira vez a lei de Deus, ele rasgou as vestes, caiu de joelhos no chão e se humilhou diante de Deus, de tanto impacto que a Bíblia teve na vida dele. Eu me lembro quando eu era adolescente, a primeira Bíblia que eu ganhei, eu era católico. Na verdade, nasci numa família evangélica e depois, por não conhecer as Escrituras, aí eu fui seguir o catolicismo porque eu pensava que era a mesma coisa. Então as pessoas chegavam perto de mim e diziam: Léo, para com esse negócio de idolatria. Eu nem sabia o que era isso, irmão, porque eu não tinha uma Bíblia, era adolescente. E então a primeira Bíblia que eu ganhei, eu terminei de ler ela toda ainda na adolescência, porque a Bíblia que veio de um homem, de um jamaicano, e deu para minha mãe, a minha mãe me deu para mim. Então parece que quando eu comecei a ler aquilo, é como se ela me sugasse para dentro dela. E então quando eu me deparei, eu já estava varando noites lendo a Bíblia, porque o impacto que ela teve em mim foi muito grande. Oxalá que o mesmo impacto da palavra de Deus tem em nossos corações e na geração do século 21. Quando eu me deparei, eu instalei uma lanternazinha pequena no mosquiteiro que eu dormia, para não empatar os meus pais, porque eu ficava até tarde lendo a Bíblia. E quando eu observei, eu já estava nos colégios. Eu não comecei pregando dentro da igreja, não. Eu comecei pregando fora. E depois de fora passou para dentro, depois ficou fora e dentro. Quando eu me deparei, eu estava nos colégios, e várias pessoas ali, e eu pregando o evangelho para eles, porque a Bíblia me consumia. E então eu comecei a ler alguns livros sobre evangelismo, sobre almas. Eu andava no meio das ruas, eu não sabia porquê, mas eu começava a chorar. Porque eu olhava para uma pessoa e dizia: Deus, aquela pessoa está indo para o inferno e não conhece Jesus. O impacto que a Bíblia teve na minha vida foi muito grande, irmão. E Josias, a Bíblia diz que ele derrubou todos os altares de Baal, toda a idolatria pagã daquele tempo foi destruída e acabada por um jovem. Levante as suas mãos para cima. Eu tenho uma palavra a dizer.
É tempo de nós derrubarmos os altares de Baal. É tempo de Deus levantar jovens que vão derrubar os altares da prostituição, os altares do engano, os altares do evangelho falso, e levantar os altares de Deus nas suas casas, nos colégios, nos trabalhos. É tempo de levantarmos os altares de Deus, os altares de avivamento verdadeiro, proveniente da palavra de Deus. É tempo dos altares da prostituição, de toda essa imoralidade que é pregada pela mídia, acabar em nossos corações, e os altares da santidade serem levantados na sua alma. É tempo! Esse jovem foi impactado. Quando você vai para outro país, você sair do Brasil e ir para outro país, você vai ter que aprender a linguagem do país, a cultura do país, as leis do país. Assim, quando você entra no reino de Deus, quando você entra no reino de Deus, jovem, você vai ter que aprender outra língua, ter que aprender as leis do reino de Deus. Vai ter que aprender o comportamento do reino de Deus. Se você ainda não aprendeu, se você não ir para um país e não aprender nada dele, você não pode receber nada daquele país. Quando o homem nasce de novo e entra no reino de Deus, ele é transformado, ele aprende a falar diferente. A linguagem, se os teus grupos de reuniões têm sido mais norteados por conversas imorais, a conversa do reino ainda não faz parte dele. Porque quando entramos no reino de Deus, há uma transformação. A natureza transformadora de Cristo entra dentro dos nossos corações. E se nós realmente entendermos que o comportamento do reino de Deus é maior, irmãos. Sabe o que é o comportamento do reino de Deus? Um dos princípios do comportamento da lei do reino de Deus é você fazer pelo próximo aquilo que Deus fez por você. Deus te amou, ame. Deus te perdoou, perdoe. Deus te levantou, levante os fracos. Deus teve misericórdia de você, tenha misericórdia. Aquilo que Deus fez na sua vida, você deve apresentar e manifestar aos outros. Temos feito isso? Temos perdoado, amado? Temos levantado os fracos, os jovens que estão distanciados da igreja? Você tem tomado as atitudes que Deus teve com você em relação ao próximo? Isso é o que se trata do reino de Deus. O sistema está aí. O evangelho errado é pregado nas redes sociais, é pregado em muitos lugares, e o mundo diz que você tem que ser algo. Uma jovem, para ela ser bonita hoje, ela tem que ser sensual, sem pudor, para ela ser popular e atrativa. Mas eu quero dizer que você não é aquilo que o sistema diz que você tem que ser. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. E a Bíblia diz: vós sois geração eleita, sacerdócio santo, povo escolhido e adquirido por Deus, para anunciar as suas grandezas, aleluia, os seus feitos. Ei, meu irmão, se você nasceu de novo, se você, aleluia, entrou dentro do reino de Deus, vai ter que entender, aleluia, que você não vai ser mais aquilo que a novela diz que você tem que ser, que você não vai ser mais aquilo que os teus amigos que não temem a Deus diz que você tem que ser, você não vai ser mais aquilo que as músicas contemporâneas dizem que você tem que ser, não. Ei, o mundo olha para você e diz assim: olhe para os cantores contemporâneos, sejam como ele. O mundo olha para você e diz: ei, seja como os atores das novelas, seja como a música atual. Mas Deus não é assim. Ele não aponta para essas coisas, ele aponta lá para a cruz do Calvário, onde teve um meigo nazareno. Diz: seja como meu filho, ande como meu filho, pense como meu filho, fale como meu filho, seja, imite. Sinta a presença de Deus aqui, meu querido. Se você nunca assumiu o comportamento do reino de Deus, está na hora de nessa noite receber uma transformação. O tema é esse: nós só podemos transformar o ambiente onde nós vivemos se sermos primeiramente transformados por Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para você acabar com aqueles grupos de WhatsApp de pornografia. Acabe com isso antes que isso acabe com você, jovem. Deus te trouxe aqui nessa noite para que aqueles movimentos secretos, você venha dar um fim na sua vida.
para que o comportamento do reino de Deus passe a se manifestar em você. Quando o comportamento do reino de Deus se manifesta, as pessoas começam a ver Deus em você. Minha pergunta é: a sua família tem visto Deus em você? Os amigos do colégio têm visto Deus em você? As pessoas não devem olhar para você e ter desejo de ter o sapato novo que tu tem da Nike, não, irmão. As pessoas não devem olhar para você e desejar a roupa nova que você tem. Elas devem olhar para você e pensar: quem é o Deus dele? Quem é esse Deus que ele serve? Eu quero esse Deus, eu tenho sede. Só de olhar para ele, esse Deus me dá sede. Quem é esse Deus? Me apresenta a ele, eu preciso dele. Ei, as pessoas devem olhar para nós e não querer o nosso modelo exterior, não. Elas devem ter sede de conhecer o Deus que nós servimos. Uma vez eu era adolescente, eu estava saindo do meu quarto de oração. E então no meio do corredor da feira, um garoto me parou, segurou na minha mão e do nada ele ficou olhando para mim. E eu disse: o que foi? Ele simplesmente falou assim: eu vejo Deus em você. Porque a presença de Deus e o reino, quando ele se manifesta, as pessoas veem. Eu sei que tem muita coisa para me falar aqui, mas eu acredito que este pouco que Deus te apresentou, eu já vou aqui pular para o final da mensagem, por causa do tempo. Eu sei que o evento é sobre pregação. Nós priorizamos a pregação. Então permita-me apresentar mais um pouco das escrituras a você, amém? Quantos estão me ouvindo? Quantos estão entendendo que Deus está falando aqui nessa noite? Pode adorar, pode exaltar, pode glorificar a Deus. É tempo de olharmos para a cruz, é tempo de nos arrependermos, é tempo, aleluia, de pedirmos transformação da parte de Deus em nossas vidas. É tempo das pessoas verem. Irmão, tem uma promessa que as pessoas fazem, já fizeram para mim, mas sinceramente eu fico pensativo nessa promessa. É uma questão minha, não leve, uma questão minha, amém? Uma pessoa, nós estamos falando aqui de Deus ver, das pessoas verem Deus na nossa vida, amém? Escute, um evangelho mostra que a pessoa ser exaltada é Cristo ser glorificado na vida dela, amém? Talvez você possa entender essa promessa de outro jeito, mas quando alguém chega para mim e diz assim: eis que Deus vai soprar o teu nome nos quatro cantos dessa terra, e tu vai ser conhecido nos quatro cantos dessa terra, amém. Mas qual a importância, irmão, do meu nome? Não é o meu nome que cura, não é o meu nome que salva, não é o meu nome que transforma ninguém. Eu estou lá me importando com o meu nome. Eu quero que Cristo sopre o nome dele através de mim nos quatro cantos dessa terra. Eu quero que Cristo seja conhecido, eu quero que Cristo seja manifestado, eu quero que Cristo seja glorificado na minha vida, porque o meu nome não vale nada. Então, se alguém chegar para você e chegar e dizer: Cristo vai ser glorificado e vai soprar o nome dele através de você, amém? Vai soprar o nosso nome, para que tem importância? Vamos aqui para o final da mensagem. Pois bem, Jesus começou a ensinar a respeito do reino de Deus. E então ele faz uma prova com Filipe. Ele olha para a multidão. E aqui vai começar o processo do milagre. Ele pergunta para Filipe: o que vocês têm aí para dar para esse povo? Poxa, Jesus, o Senhor que faz milagre, está perguntando para o homem o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele sabia o que ele ia fazer, mas ele só estava provando a fé de Filipe. Tem certas situações que você vai passar, que é simplesmente Deus por trás dela provando a sua fé. E a maneira como você vai responder a essa situação é a maneira que vai ser efetuado o milagre na sua vida. Tem situação que Deus não mudou na sua vida ainda, porque Ele está usando essa situação para mudar você. Ele está provando a sua fé. Responda, não de uma maneira incrédula, mas responda se Ele perguntar o que você tem, apresente. E então ele disse: Senhor, se não tivesse muita coisa aqui, não vai dar para alimentar o povo todo. Aí vem André salvou a pátria, mas mesmo assim ele também pisou, né? Ficou meio bambo, porque ele disse: Senhor, nós temos um garoto aqui, mas esse garoto, o que ele tem é pouco para alimentar esse povo. Primeiro detalhe que eu aprendo aqui sobre esse garoto: ele era um carregador de pão. Ele era alguém que simplesmente segurava alimento. Naquela época, quem segurava alimento ficava isolado, simplesmente esperando a oportunidade. A pessoa precisava dele, ele estava aqui o garotinho com alimento na mão, amém? E o carregador de pão ali,
Era simplesmente alguém que ficava ali isolado. Muitas das vezes isolado no seu cantinho. Isolamento na Bíblia fala de preparação. Muitas vezes, jovem, você pode estar vivendo um tempo isolado, que as pessoas para você não podem estar te vendo, mas esse tempo é um tempo de preparação. Deus está te preparando para coisas grandes. Deus está te preparando para coisas novas. Agora não solte esse pão não, meu irmão. Não solta aí. Já pensou se o garotinho tivesse falado: eu vou soltar esse pão, vou curtir minha vida, esse negócio de ficar segurando alimento, pão aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou sair, vou brincar por aí. Ele não teria sido usado para uma grande obra, porque Deus costuma usar coisas pequenas para realizar suas grandes coisas. Deus costuma usar aqueles que não são para confundir os que são. Deus costuma usar aqueles, aleluia, que para as outras pessoas não valem nada, mas Deus usa esses. Esse garoto foi usado para uma grande obra. Fique de pé comigo nesse momento. Deus te trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra profética sobre você. Amanhã nós estaremos ouvindo também outra palavra de Deus. Mas escute, Deus te trouxe aqui, jovem, para falar para você: não largue esse pão. Não solte esse pão. Não solte esse sonho missionário que você tem, não. Não deixa morrer. Não solte a palavra, cresça e se alimente dela. Cresça na graça e cresça no conhecimento. Porque uma hora o mestre vai precisar de você para alimentar as multidões. Uma hora o mestre vai contar com você. Porque se os discípulos começarem a duvidar, ele vai procurar e vai dizer: tem pelo menos um garoto aí para me usar. Tem pelo menos um garoto aí para me alimentar esse povo. Porque os outros estão duvidando. Agora a questão é interessante, irmão, porque essa questão de segurar pão para nossa geração tem sido tão difícil. Duas coisas que eu vejo falta de fome na nossa geração: falta de fome pela palavra e falta de fome pela oração. Somos vazios de fé porque somos vazios da palavra. Não há fome que possa nos consumir e levar a gente a acordar às madrugadas e abrir a nossa Bíblia. Onde estão aqueles jovens que molham as páginas das Escrituras com suas lágrimas? Onde estão aqueles jovens que não se conformam com uma vida espiritual medíocre e querem mais de Deus? Cantar é bom, mas eu quero dizer algo para você, jovem: não se conforme com uma vida espiritual apenas de sentar no banco de uma igreja, apenas de vir para um coral cantar, não. É bom, mas Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, jovem. É muito mais o que Ele tem a oferecer à vida cristã além disso. Nós percebemos uma fome tão pouca pelas Escrituras. Uma vez eu perguntei para uma jovem, brincando com ela: ei, tu já comprou tua Bíblia? Ela olhou para mim e disse: eu não sou tão fanática pela Bíblia não. Eu falei: meu Deus, você quer dizer que não é fanática por Jesus? Eu tenho uma palavra para você: só os fanáticos e doidos por Jesus é que vão entrar no céu e adentrar as portas do Rei da Glória. Só os que amam a palavra. Se eu fosse você, no término desse culto, meu irmão, pegasse esse livro que está nas tuas mãos e começasse a devorar ele. Não apenas sermos roedores da palavra, mas sermos consumidores dela completamente. Sabe de uma coisa? A oração, vou pular para a oração. Falta de oração não é por falta de tempo, irmão. No dia do juízo, os meios eletrônicos, Facebook, as redes sociais, os WhatsApps da vida vão ser testemunhas de que nós não oramos, não era porque nós não tínhamos tempo. A nossa igreja ensina os corais a cantar, isso é bom, mas eu aprendi algo interessante com Charles Finney. Ele disse que mais do que a cantar, precisamos sermos ensinados a orar. Porque cantar é bom, mas se nós sermos ensinados a cantar apenas, não a ter uma vida de oração, nós vamos nos apresentar bem diante dos homens, mas diante de Deus vamos ser desconhecidos. Seremos uma geração que canta bem e ora mal.
estou aqui como profeta de Deus. Esse evento não foi apenas marcado para termos aqui um simples conclave, não. Foi para que Deus pudesse dar uma direção espiritual nova para você. Ei, o tema disso é transformados para transformar. Você sabe qual é a maior evidência de alguém que foi transformado? Romanos 12 diz que é a inconformação. Não vos conformeis, mas transformai-vos. O sinal de quem é transformado é a inconformação. Quem bebia não quer beber mais. Quem usava droga não quer usar mais, não se conforma. Quem vivia uma vida no mundo lá, uma vida totalmente depravada, ele olha e diz: eu não quero mais isso, eu não preciso mais disso, eu não me conformo com isso. Ele foi transformado. Ei, isso tem acontecido na sua vida, jovem. Para o hino a Ele a glória. Deus te trouxe aqui para te dizer: é tempo de transformação, é tempo de voltarmos. Oh meu Deus, não deixe que algumas pessoas façam desse culto apenas um culto, não, mas trabalhe revoluções espirituais na nossa alma nessa noite. Que o espírito de oração, de fome pelas Escrituras seja liberado sobre a nossa geração, irmãos. Aquele que continua pecando, ele para de orar, mas aquele que continua orando, ele para de pecar. Quer destruir, jovem? Você quer vencer uma vida de pecado secreto? Vença uma vida de pecado secreto com uma vida de oração secreta. Uma vida de oração secreta acaba com uma vida de pecados secretos. Ou uma vida de oração secreta vai acabar com uma vida de pecados secretos, ou uma vida de pecados secretos vai acabar com uma vida de oração secreta. Você tem que escolher buscar a Deus ou deixar a sua vida ser levada. Levante a sua mão para cima. Levante a Bíblia para cima. Levante a Bíblia, quem trouxe a palavra. Levante assim. Registra, Isabel. Esse pão que Deus te deu, jovem, não larga esse pão aí não. Não solta esse pão aí não. Porque uma hora o mestre vai precisar de você para usar, para alimentar uma multidão. Ainda que você diga que é pouco, ainda que você diga é pouco que eu tenho, mas é desse pouco que Jesus multiplica e famílias são transformadas, famílias são alcançadas, pessoas são convertidas, vidas, almas. Para Ele são todas as coisas. Eu convido só aqueles que ouviram a palavra de Deus e entenderam a levantar as suas mãos, não se importar com quem está no teu lado e adorar. São todas as coisas. Adore. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. Deus está operando nessa noite transformações. Ele a glória, a Ele a glória. Adore, jovem. A Ele a glória. Para sempre, amém. Pra sempre, amém. Adore. A Ele a glória. Adore. A Ele a glória, a Ele a glória, entregue a Ele a glória. Adore ao Senhor. Cadê o jovem que entendeu a palavra? Onde está o primeiro jovem para aceitar a Jesus como seu Salvador? Onde está? Meu coração está ardendo, irmã Nancy. Meu coração está ardendo. Feche os seus olhos e adore. E não perca esse momento. O poder da palavra de Deus é o poder das Escrituras. Adore. Riquezas, o saber e o conhecer de
presença de Deus aqui no Templo Central, na Assembleia de Deus. Jovens, levante suas mãos, jovens, levante suas mãos. Deus, eu ministro sobre a vida desses jovens nessa noite. Que a partir de hoje, Pai, eles vão pegar aqueles DVD pornográficos, queimar e quebrar. A partir de hoje o Senhor libera sobre a vida deles um tempo de renovo, um tempo novo, um tempo novo. Presença, Deus, meu Deus. Onde está a primeira alma para aceitar a Jesus? Onde está o jovem que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, que quer se reconciliar nessa noite? Onde está o jovem que quer entregar a vida para Jesus? Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Seja entregue ao Rei dos Reis. Levante a mão direita para o céu. Diga assim: Senhor Jesus, eu acredito na minha vitória nessa noite que eu já recebi, para a glória do teu santo nome. Jesus Cristo, Ele está nessa noite aqui tocando em corações. Ele está aqui nessa noite transformando vidas. Pessoas que chegaram, como eu falei agora há pouco, não vai sair da mesma forma que chegou, pois o Cristo, quando Ele se apresenta em um canto, em um local, o milagre acontece, alguma coisa acontece. Já tem pessoas chorando, já tem pessoas se arrependendo, já tem milagre acontecendo, o céu já está se alegrando. Jesus já está aqui nessa noite. Quem está sentindo a presença dEle agora é Ele. Tem alguém para se reconciliar nessa noite? Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Corra, não perca a oportunidade. Queremos orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Se tem alguém, venha. Se tem alguém, venha, não perca tempo. Jesus está te chamando essa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de um abraço de Jesus. Vamos fazer assim: quem está precisando de um abraço de Jesus, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Quem precisa de um abraço de Jesus, vem aqui. Tem pessoas aqui precisando de um abraço de Jesus. Me dê uma coisa: Jesus está aqui nessa noite. Ele está prontinho para te dar esse abraço. A Ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória.
te apresentar neste momento essas vidas que aqui estão na frente. Já são evangélicas, mas precisam um abraço de ti. Eu nessa noite estou aqui como servo que preciso de um abraço teu, Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, Jesus Cristo, dê um abraço nesse jovem, dê um abraço nessa jovem, fortalece a alma dele, fortalece o coração dele, fortalece a fé dele, Senhor, entrega a vitória para eles essa noite, fortalece a sua alma e dá convicção que eles têm que morar no céu de glória. O céu é o que é o nosso lugar, é o céu que é o nosso lugar. Não vale a pena, não vale a pena perder o nosso tempo. Não adianta perdermos nosso tempo. O que adianta é corrermos para os pés de Cristo e se arrepender dos pecados e aceitar a Ele como Salvador, se arrependendo e deixando Ele nos ajudar. Nesse meio aqui tem alguém que está se reconciliando? Se tem alguém que está se reconciliando, levanta a mão. Se tem alguém nesse meio aqui que está se reconciliando, tem alguém? Glória a Jesus. Aleluia. Vocês podem ficar de pé. Dê um abraço no seu irmão. Abraça o seu irmão, vai. Abraça o seu irmão, abraça ele e fala: fique firme. O nosso local não é aqui. A nossa morada não é aqui. Glória a Jesus.